E se Bolsonaro for eleito, vai ficar tudo bem. E a gente vai conversar por quê. Olá, tudo bem? Prazer, o meu nome é Hugo Nas e eu venho recebido mensagens nas minhas redes sociais de pessoas LGBTs bastante novas, preocupadas com o futuro se Bolsonaro se tornar presidente do Brasil. Mas eu acho que a gente é importante conversar um pouquinho sobre isso. Afinal, esse é um assunto que me deixa muito preocupada, pois quando Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, 74 horas após a sua eleição, teve mais de 34 reportes de suicídios de adolescentes trans que deixaram cartas falando dos seus medos, dos seus temores e que eles não tinham força de continuar. Isso é algo muito preocupante, muito triste e que eu não quero que eventualmente uma pessoa, num ato de desespero e tremendo medo, acabe cometendo algum crime contra si mesmo. Porque eu acho que você interromper todas as oportunidades de um momento feliz que você pode ter na sua vida é um crime que você não merece passar pelo qual. O medo constante é devido à popularidade de Bolsonaro. Nós, pessoas que muitas vezes não concordamos com a sua ideia, concordamos com o seu posicionamento um tanto quanto questionável, acabamos divulgando a sua palavra. Acabamos divulgando as suas propostas e atraindo pessoas que concordam com isso. Então, a gente meio que tentou combater e acabou fazendo uma divulgação gratuita. Com isso, a popularidade, sem dúvida alguma, cresceu dentro do país. É normal que em um momento de progresso exista uma força tão forte quanto tentando barrar isso. E é natural, faz parte da história, já aconteceu muitas vezes. Independente de possibilidades de Bolsonaro se tornar presidente, independente se ele se tornar presidente ou não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, pois não exista nada na história que possa interromper o progresso. O progresso é parte do desenvolvimento humano, e quanto mais se adquire conhecimento e quanto mais evoluímos, é natural que a gente continue crescendo, por mais que existam fases que, de certa forma, interrompa esse processo grandemente. Então, Bolsonaro pode sim se tornar presidente. Por que não? Em algum universo paralelo, isso já é realidade. Por que não pode acontecer no nosso? Mas se acontecer, é importante que a gente tenha uma consciência clara, limpa e serena para saber que a luta continua, a batalha vai continuar. A gente vive em uma sociedade democrática, onde a discussão e o debate é algo que deveria ser fundamental, mas que infelizmente as pessoas não praticam. É muito mais fácil você fazer um vídeo perto da câmera, gritando coisas que não fazem o menor sentido, sem ter embasamento nenhum para falar naquele assunto. Mas o que me preocupa é a saúde mental e a segurança das pessoas LGBTs e trans. Então, se você é uma pessoa LGBT, se você é uma pessoa negra, uma mulher que está preocupada com as eleições de 2018 e com a possibilidade de Bolsonaro se tornar presidente, tenha calma, respira fundo, crie laços e faça as amizades, procure grupos de militância, procure grupos de pessoas que tenham a mesma ideia que você na sua cidade. E bora se organizar, buscar os nossos direitos. Pois não quer dizer que uma pessoa se torna presidente que instantaneamente estamos condenados. Sim, pode haver regresso, pode haver grande regresso, mas a gente está aqui para lutar para que esse regresso não aconteça. E se acontecer, a gente faça um barulho, faz um escarcéu e mostre que nós não somos pessoas de segunda classe e que nem muito menos merecemos um tratamento indigno, inumano. Muitas vezes as pessoas confundem ao falar que Bolsonaro não é homofóbico, isso é tudo mentira da mídia, Bolsonaro não é racista e etc e tal. Mas é importante relembrar aqui que uma pessoa não é homofóbica apenas porque ela carrega um ódio gigantesco a homossexuais. Uma pessoa não é transfóbica apenas porque ela tem um ódio grande contra pessoas trans. Uma pessoa não é racista porque ela permeia ódio contra as pessoas negras. Não. Você é uma pessoa homofóbica quando você reproduz uma linha de pensamento que é homofóbico. Você é racista quando reproduz uma linha de pensamento, piadas e frases que permeia o racismo.
Você é transfóbico quando você compartilha de uma linha de pensamento que é transfóbica. Muitas vezes confundimos os atos de transfobia, homofobia e etc. apenas como um ato de ódio direto. Você precisa de odiar e agir para ser. Não é bem assim. A gente sabe que não é. E o mais importante de tudo, vamos aproveitar esse momento para praticar o questionamento, não receber as informações e simplesmente engoli-las. Vamos questionar a informação da informação e a fonte da fonte, pois eu acho que o que mais faz com que a gente consiga desenvolver um pensamento claro daquilo que a gente quer, sem influência de terceiros diretamente, é quando a gente desenvolve o nosso senso crítico e consegue desenvolver a paixão pelo questionar. Quando a gente questiona, a gente constrói laços com nós mesmos e com o mundo que a gente vive, que a gente nem sabia que era possível ser criado. Eu tenho tido umas experiências muito interessantes em um grupo que eu achava que era permeado por pessoas ignorantes num contexto homofóbico, transfóbico e etc. E eu percebi com o decorrer do tempo que isso não é realidade. Existe muita gente inteligente. Por mais que existam algumas pessoas que queiram compartilhar ódio gratuito, fazendo comentários e etc., nem ao menos essas pessoas sabem porque elas estão comentando isso. Nem ao menos elas sabem porque elas estão falando aquilo. Às vezes é apenas ignorância. E eu acho que é aí que a gente entra para tentar espairecer, tentar iluminar um pouquinho mais a mente dessas pessoas e tentar mostrar que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, tenha calma. Vai ficar tudo bem. Independente de quem você quer votar, independente dos seus conceitos, é importante a gente ter empatia e colocar-se no lugar do outro. Porque se a gente vive em uma sociedade, quer dizer que a gente tem um plano para um benefício maior a todos. E é interessante entender as pessoas que sentem que algo do que você está fazendo não é um benefício e tentar encontrar formas de mostrar para essas pessoas o seu ponto de vista e vice-versa, a gente parar para ouvir. Porque eu acho que o que mais acontece nessa internet é que todo mundo quer gritar, todo mundo quer falar, mas ninguém para nenhum momento para ouvir, para entender. Então, vamos parar um momentinho para ouvir o outro lado. Vamos parar um momento de reproduzir frases que não têm o menor sentido ou a menor profundidade. E a gente tentar, de alguma forma, construir um diálogo e, quem sabe, mudar o futuro. Mas esse recado é para você que tá com medo. Vai ficar tudo bem, não se preocupa. Você não tá sozinha e a gente permanece juntos nessa luta que é de todo mundo, tá bom? Não fica com medo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu sou o Hugo Naski em todas as redes sociais. Se você quiser me acompanhar, vai ser maravilhoso. E eu super gostaria de ouvir a sua opinião. Por mais que eu sei que esses comentários serão permeados por comentários sem sentido e muitas vezes sem nexo algum, discutindo hashtag Bolsonaro 2018. Mas tentem não revidar, tentem não ficar respondendo esses comentários, pois são pessoas que nem sabem do que estão falando, muito menos ver o vídeo, apenas quer atenção e conseguir um like, tá bom? 2 beijos aí, gostosos, tenha um ótimo ano. E lembra, vai ficar tudo bem.